Jesus me revelou um pecado que até então, eu jamais havia reconhecido como tão destrutivo, e o que vi me deixou completamente aterrorizada. Trata-se de um mal sutil, invisível, que se instala silenciosamente nos corações, levando incontáveis cristãos sinceros à perdição sem que percebam. Durante uma experiência de quase morte, testemunhei algo que mudou completamente minha compreensão sobre salvação. Vi pessoas próximas, da minha própria igreja, sofrendo eternamente por causa desse erro fatal. Meu nome é Marina Silva. Desde a infância, sempre levei uma vida dedicada a Deus. Acordava cedo para orar, lia as Escrituras diariamente e participava ativamente dos cultos às quartas e domingos. Como enfermeira no hospital municipal, buscava refletir minha fé no ambiente de trabalho, tentando ser um exemplo de conduta cristã. Por isso, nunca imaginei que eu mesma pudesse estar em perigo. Mas tudo mudou no dia 23 de agosto de 2022, o dia em que eu morri. Aquela experiência me levou a encarar verdades profundas. Cristo me mostrou que muitos que creem estão sendo enganados por um pecado que, apesar de parecer inofensivo, corrói a alma. Eu sempre pensei que o inferno fosse reservado para criminosos, pessoas más ou que rejeitavam a Deus. Porém, naquele dia, percebi que a realidade é muito mais alarmante. Entre os gritos e o tormento, vi cristãos genuínos, pessoas que conheci e admirei, sofrendo por algo que nunca enxergaram como perigoso. Tudo começou numa manhã de domingo. Eu me preparava para o culto quando fui acometida por uma dor intensa no peito. Atribuí aquilo à ansiedade, pois o ambiente hospitalar andava caótico e a semana havia sido pesada. Mesmo assim, insisti em ir à igreja. Durante o louvor, a dor piorou. Suava frio, minhas mãos tremiam, mas tentei disfarçar para não causar alarde. Quando o pastor começou a pregar, senti como se o ar tivesse sumido. As palavras dele pareciam vir de longe, e minhas pernas não me obedeciam. A última coisa que ouvi foi: Deus tem planos para a sua vida. Em seguida, tudo escureceu. Fui envolvida por uma escuridão tão densa que parecia jamais ter existido luz ali. Eu não sentia meu corpo, mas minha mente estava lúcida. Então uma luz começou a brilhar ao longe. Ela não era comum, vibrava com amor, com autoridade. Eu sabia quem era: Jesus. Sua presença impunha reverência e paz ao mesmo tempo. Ele me chamou pelo nome e disse: preciso te mostrar algo que muitos dos meus filhos ignoram. Um erro que os está afastando de mim e os conduzindo à perdição. Sem aviso, a luz desapareceu e eu me vi diante de um cenário indescritivelmente aterrador. O chão, como se queimado por dentro, rachava e cuspia chamas. O céu era de um vermelho profundo, cortado por relâmpagos. O ar era sufocante e carregado de cheiro de enxofre. Mas o pior eram os gritos, milhares de vozes clamando por alívio, cheias de desespero e dor. Então comecei a ver rostos conhecidos. Irmão Paulo, líder do Ministério de Música, e Irmã Carla, responsável pelos grupos de oração, pessoas que sempre pareceram tão devotadas. Jesus, clamei. Eles eram teus servos. Por que estão aqui? Com um olhar triste, ele respondeu: eles viviam na inveja. Suas ações eram corretas por fora, mas seus corações estavam contaminados. Desejavam ser vistos, disputavam reconhecimento. Serviam, mas não com sinceridade. Enquanto ele falava, tive visões da vida secreta dessas pessoas, seus pensamentos, motivações ocultas. Vi o irmão Paulo se frustrar quando não era elogiado, e a irmã Carla sentindo rancor ao ver outra mulher ser promovida. Vi a inveja vestida de zelo, o ciúme escondido sob aparência de santidade. Jesus me disse que a inveja é um veneno espiritual. Começa pequena, mas quando não é tratada, toma conta da alma. Caminhamos até uma parte ainda mais escura do inferno, onde estavam os que haviam deixado a inveja se transformar em ódio. Ali vi pessoas que oravam muito, jejuavam constantemente, mas suas orações estavam envenenadas. Ela orava 3 horas por dia, disse Jesus sobre uma mulher, mas desejava que os outros tivessem menos do que ela. Jejuava por competição, não por amor. Vi pastores, missionários e líderes cristãos que haviam deixado a comparação com os outros destruir sua fé. Vi pregadores que buscavam notoriedade, não transformação de vidas. Um evangelista que conhecíamos gritava: ganhei mais almas que outros, fiz mais milagres. Por que estou aqui? Jesus respondeu: ele não entendia que suas conquistas vinham da inveja, não do amor.
A cena mais chocante foi ver pessoas, mesmo em meio ao sofrimento eterno, ainda competindo entre si. Disputavam reconhecimento, como se ainda vivessem na terra. A inveja não morre com o corpo, Jesus explicou. Ela acompanha os que nunca se libertaram dela. Vi uma jovem líder do grupo de jovens gritar entre as chamas, porque ela recebia mais atenção, se eu orava mais. E então me veio uma memória dolorosa. Quantas vezes eu mesma senti ciúmes quando alguém era elogiado? Quantas vezes me comparei, desejei estar no lugar de outro? Com voz embargada, perguntei: Senhor, eu também fui invejosa. Ele me olhou com compaixão e respondeu: Você está vendo isso agora, porque ainda tem tempo. Arrependa-se enquanto pode. Jesus me conduziu ainda mais profundamente, onde o sofrimento era maior. A inveja não apenas fere os outros, disse ele. Ela destrói quem a carrega. Chegamos diante de um homem cujo rosto me era muito familiar. Era o pastor Marcos, que por mais de 15 anos liderou nossa igreja com zelo e dedicação antes de se mudar para outra cidade. Sempre o vi como um exemplo de fé, conhecedor profundo das Escrituras, pregador respeitado e admirado por muitos. Por isso vê-lo naquele estado, cercado por dor e fogo, me deixou completamente abalada. Ele entregou sua vida ao ministério, disse Jesus com pesar. Mas aos poucos, permitiu que a comparação envenenasse seu coração. No início, apenas se perguntava por que sua igreja não crescia como outras. Depois passou a nutrir ressentimento pelos que tinham resultados mais rápidos. Por fim, a inveja o dominou. Enquanto Jesus falava, observei com angústia o pastor Marcos clamando entre as chamas: Senhor, preguei por 2 décadas. Batizei tantos. Por que aquele pastor, com menos experiência, teve uma igreja maior? Por que o crescimento não foi comigo? Jesus suspirou profundamente. Ele começou a moldar suas pregações não para edificar, mas para competir. Suas orações deixaram de ser intercessões e se tornaram súplicas para que eu diminuísse os outros, esquecendo-se de que todos fazem parte de um só corpo. Seguimos adiante e vi uma cena que me deixou com calafrios. Um grupo de mulheres, todas em sofrimento, gritavam umas contra as outras. No centro estava a irmã Patrícia, que liderava o ministério de dança em nossa igreja. Elas formaram um ciclo de inveja, disse Jesus. Patrícia invejava a voz da cantora. A cantora desejava a beleza da dançarina. A dançarina cobiçava a influência da líder de jovens. Nenhuma se alegrava com as bênçãos das outras, todas alimentavam o ciúme em silêncio. A atmosfera era de desespero. Ecoavam vozes dizendo: eu era mais dedicada, eu era mais talentosa, eu merecia estar naquela posição. Era um círculo vicioso de comparação. Jesus continuou: a inveja se espalha como fogo em palha seca. Quando um coração é contaminado, muitos ao redor são afetados, famílias se rompem, ministérios desmoronam, amizades são destruídas. O mais trágico é que a maioria nem percebe que está sendo dominada por ela. Fomos levados a outro lugar, onde a dor parecia ainda mais cruel. Vi crianças e adolescentes, jovens que haviam crescido em lares cristãos, agora ali por causa do mesmo veneno. Senhor, tão jovens? Perguntei em choque. A inveja não tem idade, respondeu Jesus com tristeza. Muitos desses cresceram ouvindo comparações dentro de casa. Pais que criticavam outros irmãos da fé, que colocavam seus filhos contra os filhos de outros. Ensinavam, sem perceber, a inveja disfarçada de ambição. Reconheci um adolescente do nosso grupo de jovens. Ele gritava: porque ele tinha uma família rica e eu não? Porque Deus deu dons musicais a ela e não a mim. Jesus balançou a cabeça. Ele nunca aprendeu a valorizar o que recebeu. Seus pais o alimentaram com ressentimento, sempre comparando a própria vida com a dos outros. Cresceu olhando mais para os que tinham mais do que para as bênçãos que já possuía. Caminhamos mais, e vi algo ainda mais doloroso: famílias inteiras separadas no tormento. Casais, pais e filhos, todos destruídos pela inveja. A inveja rompe lares, disse Jesus. Maridos que se ressentem do sucesso das esposas. Esposas que desejam a atenção que outras recebem. Pais que invejam os filhos dos vizinhos. Filhos que desejam a vida dos pais dos colegas. A inveja corrói o amor, apaga a gratidão e sufoca a alegria. Vi um casal conhecido. Estavam próximos, mas as chamas os impediam de se tocar.
gritavam acusações dolorosas. Você sempre invejou as outras mulheres, e você nunca se conformou com o que tínhamos. Jesus observou com tristeza. Viveram décadas juntos, mas sempre de olhos voltados para a vida dos outros. Nunca celebraram o que tinham. A inveja matou o amor entre eles. Avançamos para uma região onde as chamas eram ainda mais intensas. Ali Jesus explicou: estavam aqueles que deixaram a inveja ultrapassar o pensamento e se tornasse ação. Pessoas que deliberadamente feriram outras por inveja. Vi rostos conhecidos, líderes, irmãos que usaram sua posição para destruir outros. Ouvi confissões estarrecedoras. Eu espalhei boatos porque ela era mais bonita. Eu sabotei o ministério dele porque crescia mais que o meu. Eu menti sobre ela por inveja do sucesso. Jesus balançou a cabeça. A inveja, quando não é tratada, vira calúnia, manipulação, sabotagem. Esses não apenas sentiram inveja, agiram movidos por ela. Paramos diante de uma mulher que havia sido uma das líderes do ministério feminino. Sempre organizava eventos com excelência, sempre pronta a ajudar. Agora chorava em desespero. Senhor, eu discipulei tantas. Eu organizei retiros, ajudei mulheres. Jesus respondeu: sim, mas com o coração dividido. Secretamente, competia com outras líderes. Cada evento era medido por comparação. Sua motivação não era amor, mas rivalidade disfarçada de zelo. Até suas boas obras estavam contaminadas. Continuamos, e vi algo ainda mais perturbador. Jesus me mostrou que muitos ali haviam começado bem. Tinham corações sinceros no início, mas aos poucos, a inveja entrou, silenciosa, sorrateira, e os destruiu. A inveja é traiçoeira, explicou Jesus. Começa com um incômodo pequeno, um pensamento de injustiça, uma comparação inocente. Mas cresce, vira ressentimento, vira raiva, vira ódio. E se não for arrancada, leva à perdição. Vi então pessoas que ainda tentavam justificar seus sentimentos, mesmo em meio ao sofrimento. Eu só queria o que era justo. Eu merecia aquela bênção. Não era inveja, era indignação. Jesus olhou com severidade. A inveja sempre vem mascarada. Quase ninguém a reconhece em si mesmo. Preferem chamá-la de justiça, de direito. Mas eu vejo o coração. Seguimos até uma parte onde estavam líderes famosos. Pastores, evangelistas, cantores. Todos em tormento. Estes, disse Jesus, permitiram que a inveja contaminasse não só a si mesmos, mas a milhares. Um evangelista muito conhecido gritava: ganhei mais almas que qualquer outro. Porque ele teve mais fama. Porque meu ministério foi menor. Ele transformou minha obra em uma corrida de vaidade, disse Jesus. Cada alma era um troféu pessoal. Cada milagre, uma tentativa de superar alguém. Ele esqueceu que a glória é somente minha. Por fim, vi pessoas que haviam abandonado a fé por inveja. Não suportavam ver outros sendo abençoados. A inveja afasta da minha presença, disse Jesus. Alguns preferem se afastar de mim a aceitar que eu abençoo de forma diferente. Rejeitam meu plano, porque não corresponde aos seus desejos. Paramos diante de uma jovem que frequentou a igreja por pouco tempo. Ela gritava: porque ela sabia tocar e eu não. Porque Deus deu dons para ela e não para mim. Ela escolheu sair da igreja por não aceitar meus caminhos, explicou Jesus. A inveja a afastou da fé. Foi nesse momento que entendi com clareza: a inveja não é apenas um pecado entre tantos. É uma semente mortal que, se não arrancada, mata lentamente a alma, e pode condenar eternamente. Com a voz embargada, perguntei: Jesus, quantas pessoas estão aqui por causa da inveja? Ele me fitou com os olhos marejados e respondeu com profunda tristeza: milhões, Marina. Milhões que me serviram com sinceridade, que tinham fé verdadeira, mas permitiram que esse pecado silencioso tomasse conta de seus corações. E ainda há milhões mais seguindo pelo mesmo caminho neste exato momento. Essas palavras caíram sobre mim como um raio. Fiquei em silêncio, refletindo quantas pessoas ao meu redor, e até eu mesma, estavam sendo corroídas por esse sentimento. Quantas vezes havia comparado, desejado o que era do outro, me sentido injustiçada por bênçãos que não recebi. Jesus continuou com firmeza: a inveja destrói mais cristãos do que qualquer perseguição.
porque é fácil de esconder, fácil de justificar, fácil de disfarçar. Muitos morrem espiritualmente sem jamais admitir que foram consumidos por ela. Ele então me guiou até um lugar diferente. Era como atravessar uma fronteira invisível. De um lado, o tormento que eu havia visto, gritos, escuridão, dor. Do outro, uma luz suave e uma paz que parecia tocar a alma. Conforme nos aproximávamos, sons de alegria, cânticos e risos ecoavam, substituindo os lamentos que ainda ecoavam em minha mente. Quero que veja a diferença, disse Jesus gentilmente. Quero que compreenda o que foi perdido, e o que pode ser conquistado. Entramos em uma região de pura harmonia. Ali as pessoas transbordavam contentamento. Ninguém competia, ninguém se comparava. Todos estavam totalmente satisfeitos em Deus. Vi a irmã Rosa, uma mulher simples que em vida, jamais buscou holofotes ou cargos. No entanto, ali ela brilhava com uma paz tão intensa que iluminava quem se aproximava. Ela nunca teve inveja, explicou Jesus. Se alegrava sinceramente com a vitória dos outros. Quando alguém recebia um dom, ela agradecia. Quando alguém era abençoado, ela louvava comigo. E isso a tornou grande no meu reino. Vi como as pessoas ali viviam. Não havia disputas, apenas comunhão genuína. Todos celebravam as conquistas alheias como se fossem suas. Jesus me olhou e disse: essa é a diferença. Aqueles que deixam a inveja dominá-los vivem presos ao tormento da comparação. Mas os que aprendem a se alegrar com os outros, encontram a verdadeira paz. Em seguida, vi pessoas que durante a vida, haviam lutado contra a inveja, e venceram. Lembrei de um pastor que conhecia, o pastor João. Sua igreja nunca foi grande, nunca foi reconhecida. Mas ali no céu, ele era recebido como alguém fiel. Jesus explicou. Ele teve muitas chances de invejar. Viu outros sendo exaltados, crescendo rápido. Mas escolheu se alegrar por cada alma salva, independentemente de quem fosse usado para isso. Ali todos celebravam as vitórias como um só corpo. Não importava qual ministério as tinha alcançado. Jesus então me mostrou algo que reacendeu minha esperança. Pessoas que quase foram destruídas pela inveja, mas se arrependeram a tempo. Vi seus rostos radiantes, celebrando não apenas a salvação, mas a transformação que viveram. A inveja pode ser vencida, disse Jesus com um sorriso sereno. Mas é preciso humildade, um arrependimento sincero e uma decisão diária de se alegrar com as bênçãos alheias. Ele então me encarou com seriedade. Marina, você também já teve inveja. Invejou colegas com horários melhores. Irmãs com casamentos mais harmoniosos. Famílias que pareciam mais felizes que a sua. Suas palavras atingiram meu coração como flechas. Era verdade. Por anos, alimentei pequenas comparações, me feri em silêncio por não ter o que outros tinham, sempre achando justificativas. Com lágrimas, perguntei: Senhor, como me livrar disso? Como não cair na mesma armadilha? Ele respondeu com ternura, tocando levemente minha mão. Primeiro, reconheça que a inveja não é apenas uma falha. É um pecado que pode te afastar de mim para sempre. Segundo, arrependa-se. Não apenas pelas atitudes, mas pelos sentimentos guardados no íntimo. Terceiro, aprenda a celebrar de verdade as vitórias dos outros. Quando alguém for abençoado, louve comigo. Quando outro receber um dom, agradeça por poder presenciar. Quando alguém prosperar, se alegre. Naquele instante senti um alívio indescritível. Era como se pesos invisíveis estivessem sendo retirados de mim. A dor das comparações, a amargura dos ressentimentos, tudo começava a se dissipar. Jesus prosseguiu. Quarto, pare de medir sua vida pela dos outros. Caminhe comigo, olhando para mim. Cada pessoa tem um chamado diferente, um propósito único. E quinto, entenda que o que dou a um, não necessariamente darei a outro. O que peço de um, pode não pedir de você. Confie no meu plano. Então ele me mostrou a terra. Milhões de cristãos estavam, naquele exato momento, sendo destruídos pela inveja. Igrejas se desintegrando por rivalidades. Ministérios sendo minados por líderes que não suportavam ver o sucesso alheio. Famílias em ruínas por constantes comparações. Eles não percebem que estão brincando com fogo, disse Jesus, com dor no olhar. Acham que é apenas um sentimento humano qualquer, mas estão abrindo caminho para o inferno. Foi nesse momento que ele me deu uma missão:
Você precisa contar o que viu. Precisa alertar. Mostre ao meu povo que a inveja está levando multidões à perdição. Mas antes de pregar, viva. Seja o exemplo. Seja alguém livre da inveja. Mostre que é possível se alegrar com as vitórias dos outros, mesmo quando as suas ainda não chegaram. Ele se despediu dizendo: lembre-se, Marina, a inveja mata mais cristãos que qualquer perseguição. É o veneno que corrói por dentro. Não deixe isso te consumir. Nem deixe que consuma aqueles que você ama. Abri os olhos no hospital. Estava cercada por médicos e enfermeiros, atonitos com o que chamaram de milagre. Meu coração havia parado por 7 minutos, mas ali eu estava, sem nenhuma sequela. Desde aquele dia, tudo mudou. Comecei a enxergar minha vida com outros olhos. Passei a notar quantas vezes senti ciúmes disfarçados de justiça. Quantas vezes diminuí os outros com palavras sutis. Quantas vezes pedi bênçãos a Deus, mas desejava, no fundo, que outros não as recebessem. Comecei então uma caminhada de arrependimento profundo, de confissão sincera, de transformação interior. Hoje, 3 anos depois, posso afirmar: é possível vencer a inveja. Não é simples, exige vigilância, oração e disciplina emocional, mas é libertador. Aprendi a me alegrar de coração com os outros, a celebrar os dons e vitórias alheias como parte do crescimento do reino. Se você está ouvindo este testemunho, eu te peço, examine o seu coração. Você se alegra com os outros? Ou sente desconforto quando alguém próspera? Você celebra? Ou compete em silêncio? Você sente injustiça quando o outro é abençoado? Ou agradece a Deus por isso? A inveja não é uma fraqueza qualquer, é um pecado real, mortal. E está destruindo milhões. Não permita que ela destrua você também. Arrependa-se. Permita que Deus transforme seu interior. Aprenda a viver em liberdade, com um coração leve, cheio de gratidão. Lembre-se do que Jesus me disse: a inveja mata mais cristãos que qualquer perseguição. É o inimigo que se esconde por trás de justificativas. Escolha a vida. Escolha a paz. Escolha um coração limpo. Sua eternidade depende disso. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.